Em nossa jornada pela vida, todos, invariavelmente, nos deparamos com momentos que testam os limites da nossa força, da nossa esperança e até mesmo da nossa fé. São aquelas encruzilhadas onde o caminho à frente parece obscurecido por uma névoa densa de incerteza, ou quando montanhas de adversidade se erguem diante de nós, parecendo intransponíveis. Antes de unirmos nossos corações em oração, convido você a mergulhar conosco em uma passagem da Palavra de Deus. Um relato verídico que ressoa com uma força particular em nossos dias, especialmente quando a vida nos apresenta desafios que parecem esmagadores, situações que nos fazem sentir pequenos e impotentes diante da magnitude dos problemas. A história que vamos explorar se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Um testemunho vibrante de como a fé e a dependência de Deus podem transformar o impossível em um milagre palpável. Ela se inicia com o reinado de Josafá, um homem que, apesar de suas falhas humanas, era conhecido por ser um líder fiel e temente a Deus sobre a terra de Judá, buscando alinhar seu governo e a vida do povo aos preceitos divinos. Em um dia, que talvez tenha começado como qualquer outro, com as rotinas do reino e as responsabilidades da coroa, a normalidade foi abruptamente quebrada. Mensageiros exaustos pela corrida e com os rostos pálidos de urgência chegaram apressadamente à presença do rei, trazendo notícias alarmantes e aterradoras. Se você já se sentiu diante de um desafio que parecia maior que suas forças, digite "Deus é minha fortaleza" nos comentários. Eles traziam um aviso solene e urgente. Um exército vasto e formidável estava a caminho, marchando com determinação para invadir Judá. E não se tratava de uma pequena incursão de soldados desgarrados, nem de uma única nação inimiga isolada, mas sim de uma grande multidão, uma coalizão poderosa de inimigos vindos de além do Mar Salgado, especificamente da região de Edom. Para agravar ainda mais a situação, este contingente hostil já estava perigosamente próximo, acampado em Hazazon Tamar, que é também conhecida como En-Gedi, um oásis perto da margem ocidental do Mar Morto. Tente se colocar no lugar de Josafá por um instante. Consegue imaginar o turbilhão de emoções que deve ter se apossado dele naquele momento? O som dos passos apressados dos mensageiros ecoando pelos corredores do palácio, o olhar de pânico estampado nos olhos daqueles que traziam as más notícias, e o peso esmagador da responsabilidade caindo impiedosamente sobre os ombros de um único homem. Uma nação inteira, com suas esperanças, seus sonhos e seu futuro, dependia de suas decisões, de sua liderança. E agora, de forma súbita e implacável, ele era informado de que a guerra, com todo o seu horror e destruição, estava literalmente às portas do seu reino. Josafá não era apenas um indivíduo naquela conjuntura crítica. Ele era um rei, um líder ungido com a responsabilidade sagrada de proteger e guiar todo um povo. Mães e pais olhavam para ele com a expectativa de segurança. Crianças confiavam implicitamente em sua capacidade de mantê-las a salvo. Os anciãos, com sua sabedoria acumulada, dependiam de suas deliberações ponderadas para o bem-estar da nação. Se você reconhece a pressão das grandes responsabilidades, compartilhe Senhor, dá-me sabedoria nos comentários. Cada lar em Judá, cada campo cultivado com o suor do povo, cada futuro que se desenhava com esperança, tudo de repente estava pendurado por um fio tênue, à beira da aniquilação iminente. A terra que outrora ressoara com cânticos de alegria e desfrutara de períodos de paz, agora tremia sob a sombra ameaçadora da guerra e da destruição. E como o rei Josafá reagiu diante de uma ameaça tão avassaladora e aterradora? A Bíblia, em sua honestidade crua e reveladora, não nos pinta um retrato de um Josafá que se ergueu instantaneamente, impassível e destemido como um herói de lenda. Não. As Escrituras Sagradas nos dizem que Josafá teve medo.
Sim, ele sentiu medo. Ele era humano, exatamente como você e eu, com emoções, vulnerabilidades e a capacidade de se sentir intimidado diante do perigo extremo. Este detalhe é crucial, pois nos mostra que mesmo os líderes que caminham em profunda intimidade com Deus, aqueles que o conhecem e o servem com sinceridade, podem sentir o frio do medo percorrer sua espinha. Mesmo aqueles com uma fé robusta e provada podem sentir seus joelhos tremerem quando os problemas se aproximam e as nuvens da adversidade escurecem o horizonte. Mas a história, felizmente, não termina aí, nesse ponto de fragilidade humana. Sim, é verdade, até mesmo um rei piedoso, temente a Deus, sentiu medo. Alguém considerado forte aos olhos do povo, alguém justo em seus caminhos, alguém que conhecia as promessas e o poder de Deus, ainda assim, teve um momento de tremor e apreensão. Isso ocorre porque a fé verdadeira não significa a ausência total de medo. Fé verdadeira significa saber o que fazer com esse medo quando ele surge. Se você já sentiu medo, mas buscou a Deus mesmo assim, escreva: "Minha fé é maior que o medo", nos comentários. E é exatamente essa escolha, essa atitude diante da emoção avassaladora do medo, que faz a história de Josafá brilhar como um farol luminoso na escuridão, oferecendo-nos um exemplo poderoso e atemporal. Josafá não permitiu que o medo o paralisasse, congelando suas ações e obscurecendo seu julgamento. Ele não se retraiu em pânico descontrolado, nem se refugiou em um orgulho defensivo, tentando mascarar sua vulnerabilidade. Crucialmente, ele não convocou imediatamente seus conselheiros militares para traçar estratégias humanas de combate, nem depositou sua confiança primária na força do seu exército ou na astúcia de seus generais. Em vez disso, as Escrituras nos relatam que ele pôs-se a buscar ao Senhor. Em outras palavras, ele tomou uma decisão consciente e deliberada. Sua primeira reação não seria lutar com suas próprias forças, nem fugir covardemente da ameaça, mas sim orar, buscar a face e a orientação do Deus Altíssimo. Seu primeiro movimento não foi o de afiar espadas, inspecionar armaduras ou levantar defesas apressadamente. Seu primeiro movimento foi um ato de profunda rendição e humildade. Ele se humilhou perante o Senhor, reconhecendo sua total incapacidade de enfrentar aquela crise sozinho, e convocou toda a nação de Judá a fazer o mesmo. Ele proclamou um jejum solene em toda a terra, um ato de consagração e busca intensa, e convidou cada homem, cada mulher, cada criança, desde o mais velho até o mais novo, a se reunirem para buscar o socorro divino. Que cena extraordinária e inspiradora! Uma nação inteira se congregando, não para tramar vingança ou planejar um contra-ataque desesperado, mas para se ajoelhar em humilde súplica, para derramar seus corações em oração fervorosa diante do trono da graça. Se a atitude de Josafá te inspira a buscar a Deus em primeiro lugar, comente com o Senhor: "Tu és minha prioridade." Consegue imaginar o som daquelas vozes? Um coro uníssono de súplicas e lamentos subindo aos céus? Consegue visualizar as lágrimas rolando pelos rostos? A expressão de desespero misturada com um fio de esperança teimosa, agarrando-se aos clamores que ecoavam por toda Judá? A atitude de Josafá, ao convocar o povo para o jejum e a oração, era uma declaração pública e poderosa. Nós não temos a força necessária para esta batalha. Somos superados em número, em poderio militar, e a situação parece humanamente impossível. Mas o nosso Deus tem toda a força, todo o poder, e para Ele nada é impossível. Portanto, vamos a Ele, vamos buscar sua face, vamos clamar por sua intervenção. E não é exatamente isso que a fé genuína e madura se parece em sua essência mais pura? Quando a vida parece desmoronar ao nosso redor, quando as estruturas que considerávamos sólidas começam a ruir, quando o diagnóstico médico chega com o peso de uma sentença, quando o emprego que sustentava nossa família é perdido inesperadamente,
Quando um filho amado se desvia por caminhos perigosos, quando a ansiedade se avoluma como uma onda prestes a nos afogar, o que você faz? Qual é a sua primeira reação instintiva? Você se apressa em tentar consertar tudo com sua própria força, com sua própria inteligência, com seus próprios recursos limitados? Você permite que o medo assuma o controle, ditando suas ações e roubando sua paz? Ou você, à semelhança de Josafá, dobra seus joelhos em humildade e clama com sinceridade: Senhor, eu não sei o que fazer, estou perdido e confuso, mas os meus olhos estão fixos em Ti, pois sei que o Teu socorro virá. Essa é a postura de um coração que verdadeiramente confia em Deus. Se você escolhe confiar em Deus mesmo sem entender, declare: Meus olhos estão em Ti, Senhor, nos comentários. Essa postura de dependência total revela a compreensão de que algumas batalhas na vida não são vencidas com punhos cerrados, com a lógica humana mais afiada ou com a força de vontade mais determinada. Existem combates que são travados primariamente no reino invisível, na esfera espiritual, onde as armas carnais se mostram ineficazes. E Jesus, nosso Mestre e Senhor, lembrou seus discípulos dessa verdade fundamental em Marcos, capítulo 9, versículo 29, quando, após expulsar um espírito maligno que os discípulos não conseguiram, ele lhes disse: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Nem todos os problemas que enfrentamos têm soluções rápidas ou fáceis, como um simples conserto. Existem fortalezas espirituais, padrões de pensamento arraigados, vícios e influências malignas que não se quebram apenas com palavras de repreensão ou com um esforço superficial. Existem cadeias, tanto internas quanto externas, que só se rompem quando nossos corações estão completamente rendidos a Deus, quando nossa vontade se alinha com a sua, e quando nossas bocas se elevam em oração persistente, fervorosa e cheia de fé. Diante disso, permita-me fazer uma pergunta direta e reflexiva. Quando foi a última vez que você verdadeiramente buscou ao Senhor através da oração e do jejum combinados? Não me refiro a uma oração rápida, sussurrada na correria do dia a dia, nem apenas a uma esperança vaga, nutrida no coração. Falo de parar tudo, silenciar o ruído ensurdecedor do mundo e das preocupações internas, e voltar todo o seu foco, toda a sua atenção, para o céu, para o trono da graça. Quando foi a última vez que você convidou sua família a se reunir especificamente para orar por uma situação difícil? Se você reconhece a necessidade de armas espirituais, para batalhas espirituais, comente com "Em oração e jejum, busco a Ti". Quando foi a última vez que você, como líder do seu lar, ou mesmo em sua jornada individual, declarou com convicção: Estamos em uma batalha neste momento, e a única maneira de vencê-la é levando esta causa a Deus juntos, em unidade de propósito e fé? Talvez você não esteja enfrentando um exército literal marchando contra suas fronteiras, como Josafá enfrentou. No entanto, é bem possível que, em um nível pessoal e interno, a sensação seja exatamente essa: a de estar sob cerco, acuado e sem saída. Talvez sua mente esteja sob um ataque constante de pensamentos ansiosos, negativos e derrotistas, que roubam sua paz e alegria. Talvez seu casamento esteja passando por uma crise profunda, com a comunicação quebrada e a distância emocional aumentando, e você simplesmente não sabe mais como consertar a situação. Talvez seus filhos estejam se distanciando, tomando decisões preocupantes, e nenhuma quantidade de conversa ou conselho pareça alcançar o coração deles. Talvez você tenha mantido um sorriso no rosto para o mundo exterior, demonstrando força e controle. Mas por dentro, sinta que está desmoronando, pedaço por pedaço, sob o peso das suas lutas secretas. Seja qual for a sua batalha particular, seja qual for o gigante que se levanta diante de você,
Saiba disto com toda a certeza. Você não está sozinho nesta luta. E mais importante ainda, você não precisa lutar sozinho, contando apenas com odds, suas próprias forças limitadas. A história de Josafá ecoa através dos séculos para nos lembrar de uma verdade libertadora e poderosa. Quando convidamos Deus para entrar em nossa batalha, quando abrimos mão da nossa autossuficiência e o colocamos no comando, tudo muda radicalmente. Se você precisa entregar suas batalhas a Deus hoje, escreva: Senhor, assume o controle da minha luta, nos comentários. Quando paramos de confiar teimosamente em nossa própria força, em nossa inteligência limitada, em nossos recursos escassos, e começamos a depositar nossa confiança plena e inabalável no seu poder infinito e na sua sabedoria insondável, é nesse exato momento que o seu poder é liberado de forma extraordinária em nosso favor. E o que aconteceu em seguida na história de Judá, após aquele ato de fé coletiva, é a prova cabal e irrefutável dessa verdade. Deus ouviu o clamor do seu povo. Ele não ficou indiferente à angústia e à súplica daquela nação que se humilhou diante dele. Ele respondeu de maneira clara e poderosa, através de um profeta chamado Jaaziel, que, cheio do Espírito do Senhor, proferiu estas palavras de encorajamento e esperança. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Que promessa capaz de reacender a esperança em uma alma cansada e abatida. Era Deus mesmo dizendo: vocês se apresentaram a mim em oração e jejum, demonstrando sua dependência e fé. Agora, observem enquanto eu me apresento em poder para lutar por vocês. E ele cumpriu sua palavra fielmente. O Senhor mesmo pelejou por Judá. De uma maneira que ninguém poderia prever, os exércitos inimigos, aquela vasta coalizão que parecia invencível, voltaram-se uns contra os outros em fúria e confusão, destruindo-se mutuamente. O povo de Judá nunca precisou desembainhar uma única espada. Eles simplesmente permaneceram firmes, adoraram ao Senhor e testemunharam com admiração a mão poderosa de Deus, movendo-se de forma milagrosa para lhes dar a vitória. Se você crê que Deus ainda luta as batalhas do seu povo, declare com fé: a batalha pertence ao Senhor, nos comentários. Portanto, seja qual for o exército que você esteja enfrentando hoje, seja ele o medo paralisante, uma luta interna que parece não ter fim, um vício que te aprisiona ou uma situação que se apresenta como humanamente impossível de resolver, permita que esta história de Josafá sirva como um lembrete vívido e constante em seu coração. Deus ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele ainda ouve o clamor dos seus filhos. Ele ainda responde às orações feitas com fé e ele ainda luta em favor daqueles que nele confiam. Oração e jejum não são meramente disciplinas religiosas ou rituais vazios. São armas espirituais poderosas, são atos concretos de fé, são declarações audíveis no reino espiritual que proclamam: Deus, eu confio em Ti mais do que confio em mim mesmo, mais do que confio em qualquer recurso terreno. Quando você se sentir sob ataque, quando as pressões da vida ameaçarem te sufocar, caia de joelhos em oração. Quando o caminho à frente estiver obscuro e confuso, abra a sua palavra, pois ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Quando seu coração estiver pesado e angustiado, levante sua voz em adoração, pois o louvor liberta e conecta você à presença daquele que é maior que seus problemas. E quando você se sentir impotente e sem forças, lembre-se: Ele não está. A batalha não é sua. Ela pertence ao Senhor. Agora, em reverência e com o coração aberto, vamos juntos nos aproximar do trono da graça em oração. Querido Senhor Jesus, meu Salvador e meu Rei,
Agradeço-te imensamente por seres meu refúgio seguro e meu resgate certo. Quando o peso da vida me pressiona e meu coração se sente sobrecarregado pela ansiedade e pelas tribulações, tu és aquele a quem posso correr sem hesitação. Se Jesus é seu refúgio e fortaleza, comente com um grato: obrigado, Jesus, por ser meu abrigo. Tu nunca me rejeitas, nunca me viras as costas. Jamais dizes que sou um fardo pesado demais ou que estou quebrado demais para o teu conserto. Pelo contrário, tu sempre me acolhes com braços abertos, com amor incondicional e graça abundante. No Salmo 5, versículos 11 a 12, tu me lembras de uma verdade preciosa. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Assim, eu te peço hoje, Senhor, envolve-me completamente em tua proteção divina, que tua cobertura seja como um escudo poderoso e impenetrável, que cerque meu lar, minha mente, minha família e todo o meu futuro. Que teu favor me preceda em cada passo e me guarde por todos os lados. Que eu possa caminhar com a confiança serena daquele que sabe que é amparado e sustentado pelas mãos de Deus. Quando o medo tentar me assaltar, lembra-me para onde devo correr. Ensina-me a te buscar em primeiro lugar, e não como último recurso. Ajuda-me a resistir à tentação de tentar consertar as coisas com minha própria força, ou de correr atrás das respostas temporárias e ilusórias que o mundo oferece. Em tua presença, e somente nela, há plenitude de alegria. Senhor, se o inimigo ousar se levantar contra mim, se forças espirituais da maldade se insurgirem para roubar minha paz, dividir meu lar, distrair minha mente ou destruir aquilo que tu estás construindo em minha vida, que eu não trema. Lembra-me quem tu és, ó Deus Altíssimo. Lembra-me da tua promessa no Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O inimigo nunca tem a última palavra. Tu tens, Senhor. Eu me apego ao poder da cruz, onde minhas batalhas foram vencidas. Teu sangue é minha cobertura. Tua graça é minha canção. Teu amor é minha força. E teu nome, ó Jesus, é minha bandeira em cada batalha. No teu nome poderoso e vitorioso, eu oro. Amém. Se esta oração completa tocou sua alma e fortaleceu sua fé, declare com júbilo: vitória em Jesus. Amém. Nos comentários. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com você e sua casa, hoje e sempre. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos como este. Obrigado por assistir.